Juliana, muito bem-vinda, muito obrigada Obrigada. por ter aceito o nosso convite para termos aqui esta conversa, esta mini entrevista. Obrigada a você. O meu nome é Marisa, eu represento a Bizi. Você até agora esteve a falar sempre com a minha colega Luciana, que ela é que está a agendar as entrevistas. E eu gostava que a Juliana, nesta primeira parte, se apresentasse quem é que você é, quem é que é a sua empresa, o que é que vocês fazem, etc. Ok, combinado. Então vamos lá. Meu nome é Juliana Bittencourt, eu tenho 41 anos, quase 42, agora em agosto. Sou casada há 10 anos com o meu sócio. Nós viramos Parabéns, sócios então. depois de casados. Bom, mas meu marido é designer e nós dois trabalhávamos para empresas, né? E trabalhamos em multinacionais e aquela vida corrida. Então, para resumir um pouco, nós dois somos brasileiros e vivíamos em São Paulo, que é uma cidade gigante, né, com uma vida, e não só a vida, mas toda essa área profissional completamente maluca também. E nós trabalhávamos nessa correria, até que a gente realmente se cansou. Então a gente resolveu, primeiro eu saí da multinacional onde eu estava, trabalhei 2 anos na MAC Cosméticos, Uhum. e ele em agências, então uma vida mais louca ainda. E eu saí e depois ele resolveu sair e a gente resolveu montar a Três Ferrets, que é o nosso estúdio de design. Ele Sim, é sim. designer gráfico, a gente trabalha não só com design gráfico, mas com 3D e várias áreas do design, marca, identidade visual. Uhum. E a minha experiência, não vou nem começar a falar aqui, mas assim, a minha experiência é em áreas muito diferentes. Eu sou Uhum. uma pessoa assim super curiosa, inquieta, então já trabalhei em muitas coisas diferentes. A minha formação é ciências biológicas, Tudo a ver. incrível que pareça. E, é, e eu, inclusive, trabalhei na área, trabalhei 4 anos com microbiologia, laboratório, pesquisa, publiquei artigo, tudo que eu precisava fazer como bióloga. Uhum. Mas acabei migrando para uma área que foi muito natural, que é a área a parte administrativa. Certo. E acabei por ter experiências com essa questão de administrativa, logística, organizacional, em áreas muito diferentes. Então, eu já fiz isso na área do turismo, já fiz isso na área da educação, já fiz isso na área da beleza, e experiências muito diferentes, muito interessantes. Quando a gente abriu a empresa, a Três Ferrets, eu passei a cuidar dessa parte, da parte administrativa, contatos com clientes. No Brasil, a gente também fazia produção, então, impressão de material para cliente e tudo mais. E aqui em Portugal, também ampliei um pouco mais. Então, eu também tenho a minha área paralela, eu sou assistente virtual, trabalho como secretária remoto e também continuo cuidando da parte administrativa da Três Ferrets. Exato. Ou seja, acaba por juntar um pouco a parte da assistência virtual, mas também da assistência à 3 Ferrets, que acaba por ser sua também, mas continua a fazer a assistência, não é? Exato, é o Sim, meu senhor. cliente que eu sou sócia, digamos assim. Exatamente, é aquele cliente especial, não é? Chamemos assim. Muito bem, muito bem. Olha, muito, muito interessante, Juliana. Gosto especialmente de ver que já tem toda essa experiência por trás, que obviamente lhe dá outro sentido, não é? Ao próprio trabalho que faz. E aquilo que eu percebi então é que, lá está, o seu marido é a parte criativa e Juliana, de certa forma, trata da parte, pronto, que acaba por ser talvez a mais chata, não é? Que A é falar com o burocrática. cliente. Exatamente, exatamente. Exato. Muito bem, muito bem. E a 3 Ferrets, por exemplo, disse-me que fazia vários trabalhos de design, inclusive 3D, mas tem algum tipo de público-alvo que trabalhem mais? Ou como é que Olha, funciona? como, graças a Deus, muitas empresas precisam, né, do Uhum, design e da parte de marca, identidade visual e site, todas essas coisas, os nossos uhum, clientes são bem variados. No Brasil, a gente tinha clientes assim de empresas de engenharia de automação, uhum. até uma grande franquia que vendia material para cervejeiros caseiros, que a gente fazia desde a ambientação da loja, fomos os responsáveis pela construção da marca, até a criação de móvel para a loja. Então, é bem variado. Aqui em Portugal, a gente tem se concentrado no comércio. Então, Uhum. tem sido. A gente atende bastante a área de restauração, a gente tem um grupo de 3 restaurantes aqui na cidade que a gente atende. Toda a comunicação via redes sociais, todo esse trabalho a gente que faz. Uhum. Também atendemos uma empresa que vende equipamento de tecnologia, telefones e computadores Pois. da Apple.
E temos clientes menores, como fotógrafos e empresários que, bom, têm apenas um escritório, precisam de uma marca e coisas assim. Então é bem variado. Exato, mas trabalham, por aquilo que eu estou a ver do que indicam no questionário, ou seja, essencialmente pequenas e médias empresas, não é? Ou seja, Exato. aqueles que precisam mesmo de mais ajuda, então aí vocês entram para ajudar, não é? Exato, isso é muito importante para nós, sabe, Marisa? A gente, quando a gente trabalhava nas multinacionais, que a gente não trabalhava para nós mesmos, a gente não tinha nossa empresa, era uma coisa que o meu marido Nando, ele fala muito, assim, ele fazia algumas coisas que às vezes ou ele ia ver anos depois ou ele nunca via o resultado. Foi. Então, isso era uma coisa que incomodava muito a gente. Então, como pequena empresa, agora empreendedores, donos do nosso próprio negócio, a gente gosta de atender pessoas que é muito bacana. A gente entregou uma marca semana passada. No mesmo dia que a gente entregou a marca, você já vê a pessoa atualizando o Instagram, o Facebook dela e já usando as coisas que a gente fez. Então, e vendo o resultado. Então, é isso que a gente gosta e que a gente foca. É, exato. Também aquele contacto mesmo com a pessoa é totalmente diferente, não é? Totalmente. Numa multinacional, é como a Juliana estava a dizer, nós fazemos, depois ainda passa se calhar por mais 5 ou 10 pessoas até chegar ao cliente. O cliente nem sequer sabe o esforço, o amor que ali está naquele projeto, não é? É Exato. Totalmente diferente, eu concordo plenamente convosco. A gente concordo. fala com quem faz, com quem está ali na linha de frente, com quem é dono, com quem tem o coração e a alma daquilo ali, é muito diferente mesmo. É gratificante, não é? E uma coisa que eu por acaso achei bastante interessante, nós normalmente fazemos um voltar ao dia zero, que entretanto a Juliana já explicou, olha, fartarmos de trabalhar para outros, vamos começar a trabalhar assim, numa coisa que é nossa, que temos orgulho, etc. Sim. Mas porquê o nome 3 Ferrets, já agora? Vamos lá. Você sabe o que é um ferret? Sim, sei. Um furão, né? Exatamente. Mas é o furão. A gente tinha no Brasil uma ferretzinha, ela já está a morar no céu agora, é a Pacora, que ela veio para a nossa vida numa fase complicada. Foi a fase que eu saí de um trabalho que era completamente maluco, me tomava 24 horas por dia, 7 dias por semana, e de repente eu me vi numa pausa, e o Nanda ainda estava trabalhando em agência, e ela veio para a nossa vida numa fase que foi muito importante para mim. Eu estava ali com ela, quase que o dia todo, e a gente também com ele, observando ela. Os ferrets são animais muito curiosos, mas assim, é uma curiosidade sem fim. E eles têm muito interesse por tudo. Então, tudo que é novo, eles têm interesse, curiosidade, eles querem ver, eles querem para eles querem cheirar, eles querem tocar, eles querem mexer. E isso foi uma coisa que a gente achava assim, muito engraçada e muito interessante. E quando a gente foi fazer, realmente criou a empresa, e que nome vai ser a empresa, e nós somos pessoas assim também. Então, quando eu disse mais cedo que o meu currículo era muito variado, eu falo assim, só me contrata quem me conhece e que conversa um pouco comigo, porque as pessoas devem achar que eu sou louca, porque o meu currículo tem de tudo. Mas é por isso, eu sou uma pessoa muito curiosa, e eu acho que, graças a Deus, em 2020 nós estamos, as pessoas entendem que profissionais com experiências em coisas diferentes, né, podem acrescentar e não o contrário. Antigamente as pessoas eram muito específicas, né? Mas enfim, voltando a 3 ferrets, a gente entendeu que nós éramos os 3 ferrets com ela. Eu, ele e ela, que a gente é muito curioso e interessado e tudo. Então, em homenagem a ela, a gente criou a 3 ferrets com muito interessante. Muito interessante, e é uma história, lá está, é uma história que vem um bocado ao caminho daquilo que vocês também estavam a dizer. Vocês criaram isto porque, pronto, é um projeto vosso, há toda outra ligação emocional, e conseguiram, inclusive, no próprio nome, trazer uma ligação emocional. É incrível mesmo. Incrível. Juliana, e quais é que foram, desde o início da criação da 3 Ferrets até hoje, 2020, quais é que foram as maiores dificuldades, as 2 ou 3 maiores dificuldades que vocês enfrentaram para começar? Olha, eu acho que a primeira, que não é só no Brasil, é aqui, eu acredito que seja em qualquer lugar, tudo que se paga de impostos e taxas e tudo isso, para se ter mesmo uma pequena empresa, é quase ridículo. É assim, é algo que você que tem uma pequena empresa quase é impossibilitado de ter uma empresa, porque é tudo altíssimo. Então, assim, eu lembro que no Brasil tinha uma taxa que a gente pagava, que era de fiscalização do estabelecimento. Lá a gente tinha home office, como a gente tem aqui,
e que, obviamente, ninguém nunca foi na nossa casa para poder fiscalizar o ambiente, mas a gente pagava essa taxa. Então, assim, eu acho que é isso, assim, o principal foi realmente a dificuldade em relação aos impostos, todo o custo de se ter uma pequena empresa, ele é uma coisa que é bem difícil. Fora isso, no início, eu não vou, assim, eu acho que, de uma maneira geral, as pequenas empresas têm dificuldade no início de conseguir clientes. O porquê eu vou dizer que a gente não teve essa dificuldade, eu acredito que seja para a maioria das pessoas. Porque o Nando já trabalhava com design em agências, e mesmo trabalhando em agências desde o começo da vida profissional dele, ele também fazia trabalhos freelancer. Então ele já tinha alguns clientes. Então como que foi a nossa mudança? Quando ele viu que às vezes ele estava lá no trabalho dele e ficava pensando, eu tenho um monte de coisa dos meus clientes para fazer em casa e eu tô aqui. Então a gente virou essa chave no momento que a gente viu que não dava para fazer as duas coisas mais, a gente tinha que escolher o nosso. Mas eu imagino que seja uma grande dificuldade das pessoas. Não vou te dizer que assim, as pessoas vão falar, nossa, mas é tudo perfeito, é tudo lindo, e vocês juntos, mas é porque a gente é muito companheiro e muito amigo, mas eu imagino que uma dificuldade para algumas pessoas também seja essa questão do home office. E para a gente nunca foi. Então, colocando até no que está acontecendo agora, algumas pessoas às vezes perguntam, como é que tá para vocês? Vocês estão aí em isolamento e tá em casa e tal. Para a gente isso é muito tranquilo, porque a gente fez isso 5 anos no Brasil e estamos fazendo isso aqui. Então é muito tranquilo. Mas eu também imagino que essas questões de despesas ou de estar em casa e ter um escritório em casa e ser o mesmo ambiente e ter essa disciplina, eu acho que deve ser uma dificuldade. É engraçado que, assim, agora você me pegou de surpresa. Eu consegui pensar que eu acho que é a maior dificuldade, essa questão das despesas, dos valores, mas especificamente não consigo pensar em outras coisas, porque foi muito natural para a gente escolher o nosso. Então, assim, o sentimento que às vezes é muito difícil de lidar é você não saber o que vai ser no mês que vem. Porque Exato. contratos, eles são quebrados, a gente, né, não tem contratos de empresas gigantes que vai se processar clientes se acontecer alguma coisa, multas. Então, às vezes um friozinho na barriga, tipo, se você não está super preparado, não tem uma reserva, nossa, como é que vai ser mês que vem? Então, eu acho que essa também é uma dificuldade, às vezes, de ser empreendedor. Pois, por acaso era uma das questões que eu ia fazer, era, ok, vocês por acaso tinham uma carteira de clientes, que depois esses clientes também trazem outros clientes, mas realmente como é que especialmente enquanto empreendedor, como é que vocês achavam que era uma das maiores dificuldades também em relação à parte dos clientes, porque isso é mesmo verdade que acontece. Hoje podemos ter 10 clientes, mas isso não significa que voltemos a ter 10 trabalhos no próximo mês, não é? É preciso conseguir gerir muito bem isto. E para os clientes é muito importante o networking, porque assim, quando a gente estava no Brasil, bom, a gente tinha amigos, tinha família, tinha pessoas que a gente já tinha trabalhado em outros lugares. Quando a gente veio para cá, agora está pior ainda, mas quando a gente chegou há 3 anos atrás, ainda já estava, a diferença do euro para o real já era alguma coisa considerável, então não valia tão a pena fazer trabalhos para o Brasil, né? Porque quando a gente mandava o dinheiro para cá, era 5 vezes menos, agora está 6, então assim, isso, a gente viu que a gente precisava ter clientes aqui, já que a gente estava aqui, a gente pagava em euro, todas as coisas, a gente precisava ter clientes aqui. Então o networking foi fundamental, então a gente conhecer pessoas aqui, as pessoas fazerem trabalho com a gente, porque o nosso trabalho, a gente faz as redes sociais, mas casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então assim, às vezes a gente faz, às vezes não faz, mas eu acredito que o nosso a maior forma de comunicação e que a gente tem tido cliente é pelo networking. São as pessoas que fazem trabalho com a gente, e um fala para um amigo, precisa de uma coisa, eles já fizeram e tal, indicam. Então eu acho que esse é um desafio grande e é preciso networking mesmo, que eu acho que é o que é fundamental. Exato. Olha, uma coisa interessante, por acaso a Juliana estava a falar agora, e que eu também estava a reler daqui do questionário, é precisamente essa questão de que vocês começaram no Brasil, tinham os clientes no Brasil, e falou que foi difícil em 2017 sair do Brasil, e agora chega a Portugal, começam-se a estabelecer e de repente cai esta bomba que foi o Covid, não é? Como é que foi lidar com estas duas dificuldades num tão curto espaço de tempo? Como é que vocês fizeram? Bom, no Brasil a gente veio para cá logo que aconteceu o golpe no Brasil, então a situação estava caótica. Agora está pior, né? Mas já estava um pouco caótica, infelizmente.
E a gente já tinha uma vontade, desde que a gente se casou, a gente já tinha uma vontade de ter uma experiência fora do Brasil e tudo. Então, assim, unimos o útil ao agradável. Não foi fácil quando a gente chegou, porque a gente realmente resolveu e veio. A gente não sabia onde a gente ia morar, não tinha amigos por aqui. A gente veio com uma proposta de trabalho, os dois, para a mesma empresa, que acabou por não dar certo. E a gente optou, então, já que a nossa ideia principal era abrir nossa empresa, vamos abrir a nossa empresa. Então, a dificuldade foi porque é todo um sistema novo, leis novas, todo um processo burocrático que a gente não entendia. Então, o processo de abrir a empresa aqui foi bem complexo para a gente no começo. Eu, inclusive, faria de outra maneira algumas coisas, a gente vai aprendendo, eu acho que não tem jeito, não tem como saber. Claro. Mas não foi fácil. Eu vejo que, assim, a partir do momento que... E eu tô em Caldas da Rainha, né? Nós moramos em Caldas, que é uma cidade pequena. E era a nossa intenção, e a gente gostou de continuar aqui, a gente não tem intenção nenhuma de sair. Então, mais ainda, né? Para se conhecer as pessoas e tudo mais. Então, após, realmente, depois a gente conhecer as pessoas, ter feito um networking, a coisa começou a funcionar e foi super bem. O Covid realmente veio não só como a doença em si, mas tudo que trouxe foi um baque muito grande mesmo, porque a gente já estava com um estúdio num coworking, num espaço de coworking, a gente estava com uma estagiária que nós contratamos através do IFP, estágio profissional, estava a trabalhar conosco pelo volume de trabalho. Então, a gente já estava com uma estrutura que, na verdade, a gente nem imaginava e que foi muito bacana. A gente atendia, inclusive, o coworking como nosso cliente e tudo mais. E, de repente, isso veio de uma maneira que foi decretado o isolamento e vamos todo mundo para casa. E, no mesmo dia, a gente teve que dispensar ela e sair do coworking. Porque foram atitudes que a gente tomou e que eu fico muito feliz de ter tomado e ter tido sangue frio nesse dia, de ter pensado, olha, vamos fazer isso tudo, porque se a gente não tivesse feito isso, teria sido ainda mais difícil, porque a gente já estava com uma pessoa ajudando, mas nós somos muito pequenos, né? Então, qualquer impacto impacta muito e realmente mexe muito com a nossa situação. A nossa estagiária, graças a Deus, já virou até nossa amiga, é uma pessoa super bacana, super entendeu, era o primeiro trabalho dela mesma, é uma pessoa que vai longe, então ela super compreendeu o que aconteceu. E a gente voltou um pouquinho, parece que a gente voltou umas casinhas para trás, mas umas casinhas para trás que a gente está muito confortável, que a gente voltou a ter a estrutura que a gente tinha no Brasil. Então, a nossa casa é onde tem o nosso escritório, nós temos o nosso home office, e a gente, como eu te disse, a gente está muito confortável com essa situação, porque a gente já viveu isso no Brasil. Mas foi realmente um impacto muito grande, porque clientes cancelando contratos, pessoas que estavam com orçamento para começar trabalhos, cancelados e tudo mais. Mas eu tinha ali no fundo da minha cabeça a esperança, porque eu via o que estava acontecendo, lia muito. A gente está numa área que está sendo, e eu tenho certeza que vai ser cada vez mais necessária, porque as pessoas estão tendo que entrar para o online, entrar para o digital. Então, eu falava muito com meu marido, eu falava, olha, esse impacto vai ser agora, porque as pessoas vão procurar a gente, porque as pessoas que não têm redes sociais, que não têm site, que não têm uma marca apresentável digitalmente, elas vão precisar. E foi realmente o que aconteceu. Então, foi passando um tempo das pessoas falarem, meu Deus, olha isso que aconteceu, respirarem fundo, alguns clientes voltaram e a gente começou a ter procura de outras pessoas. Claro que está tudo muito mais lento do que estava antes, mas a gente já está respirando um pouco mais aliviado porque as coisas estão se movimentando. Mas é engraçado, porque a gente, assim, acho que tudo na nossa vida, tanto de casal como de empreendedores, sócio e tudo mais, é tudo tão rápido e acontece muita coisa. Então, assim, a gente assusta, mas depois a gente respira fundo e vai, entendeu? Exato. Não, mas por acaso é bastante interessante. Vocês, de uma forma ou de outra, enquanto casal, a nível familiar e também a nível profissional, nota-se que já passaram por algumas adversidades e mesmo assim estamos cá hoje. E estamos prontos para a luta, não é? Nunca pensaram em desistir porque alguma coisa corria mal? Nunca vos passou pela cabeça?
A gente tem aqueles 5 minutos que você desespera. Eu falo que no começo do isolamento eu tinha mini ataques de pânico. Então você tem, claro, eu Claro. tinha desesperos do tipo, o que a gente vai fazer? Sabe? O que a gente É vai inevitável. fazer? Porque nós somos donos, ao mesmo tempo que tem várias coisas muito bacanas de ser empreendedor e ser dono do seu próprio negócio, nesse momento você fala, o que a gente vai fazer? Né? Pois. Porque se você não tem cliente, eu tenho amigas que estão em casa, que têm contrato de trabalho, estão em layoff, estão recebendo menos, mas tem uma segurança, entre aspas, de, né, saber que está recebendo aquilo ali. Mas eu acho que os ganhos e as vantagens e a vida que a gente tem vale mais. Mas assim, tive vários dias que eu tive mini ataques de pânico e, meu Deus, o que nós vamos fazer? E eu acho que é normal também. Tem que ser, aliás, se não houver algum tipo de receio, eu acho que nem nós, enquanto empreendedores, conseguimos andar para a frente, não é? É um bocado este tipo de coisas que são aquilo que define a fibra da pessoa enquanto empreendedor. Se tu estás confortável em aceitar estas adversidades, então vais conseguir continuar a andar para a frente. Sim. Quem vai desistindo é porque ainda precisa de mais alguma experiência até conseguir ser empreendedor. Não, E eu agora, digo tanto para o empreendedor como para o imigrante, né, que é o nosso caso, eu falo que não é para qualquer pessoa, não porque a gente é bom demais, não porque a gente tem alguma característica específica, mas é porque é muito difícil. Então, você tem que realmente querer aquilo que está fazendo. A gente também, quando veio para cá, a gente no Brasil tinha muitos amigos, tinha família, tinha várias coisas. Quando a gente chegou aqui, a gente tá sozinho. No começo foi difícil, não saber para quem perguntar ou falar as coisas, e tudo isso é complicado. Então, ser empreendedor, eu acho que é a mesma linha. Não é fácil, não é para todo mundo, e tudo bem. Eu acho que não tem. Você tem que querer aquilo mesmo, de verdade. Não é como muita gente se calhar faz querer parecer que é só tudo bom e tem os fins de semana e posso ir à tarde à praia. Nada a ver com isso, né? Aliás, até se chegar a esse patamar há muito esforço, muito suor ali por trás, né? Meu marido hoje foi dormir, hoje que eu digo é hoje mesmo, porque ele foi dormir às 5 horas da manhã. Pois. Porque ele estava entregando um trabalho, então ele deitou na cama às 5 horas da manhã. Então, e isso, é claro que tem a vantagem que, por exemplo, se hoje ele quiser estar um sol, se ele quiser ir para o quintal, quiser ir para a piscina, ele pode, né? Qualquer dia, qualquer hora, mas tem essas outras questões que nem todo mundo está disposto. Nem toda a gente esquece, há muita gente que se esquece da parte das obrigações, não é? Porque nós trabalhamos por conta própria que deixamos de ter que entregar o trabalho no dia 5 ou no dia 6, por exemplo, não é? E agora, Juliana, virando um bocadinho a atenção somente para a Juliana enquanto empreendedora. O que é que a Juliana é mulher, é casada, não sei se tem filhos ou se não tem, mas o que é isto de ser mulher e empreendedora? Notou-se mais difícil ser mulher empreendedora do que aquilo que o seu marido passou? Qual é que é a sua experiência? Sim, é muito mais difícil. Eu tive situações tanto de preconceito, tanto no Brasil quanto aqui, de clientes não quererem falar comigo, quererem falar com ele, sendo que ele não resolve as questões burocráticas, quem resolve sou eu. E até uma situação que ele interviu no sentido de falar com o cliente, olha, quem resolve isso é a minha mulher, se você não quiser falar com ela, não tem como a gente trabalhar, porque isso quem faz é ela. E sim, é muito difícil, porque tem essa questão do preconceito, do machismo, com certeza, sabe? E é uma coisa que a gente pode lutar contra e deve lutar contra, mas que você não tem controle. Você passa, aqui também passei quase a mesma coisa. Clientes em reunião que só olham para ele, não olham para mim, sabe? Mesmo eu falando, não olham para mim. Porque, né? E a gente sabe claramente que é porque eu, né? Compreendo, também já estive na mesma situação, por isso mesmo é que eu gosto de perguntar e foi também um bocado por essa razão que quisemos criar este leque de entrevistas direcionado só a mulheres. Sim. Porque entendemos que ainda há algum preconceito, já começa a haver menos, mas ainda há algum preconceito e é preciso parar de vez com esse preconceito, porque a verdade é que nós somos mulheres, mas temos tanto ou mais capacidade do que alguns homens, da mesma forma que alguns homens têm tanto ou mais capacidade que mulheres. E é preciso deitar estas barreiras abaixo. A Juliana está a conseguir deitá-las abaixo, também com... Olha, eu não baixo a cabeça, viu, Marisa? Eu não baixo a cabeça, é muito importante, assim, eu já tive... a gente tem que usar, às vezes a gente tem que ser um pouco arrogante no sentido de, olha, presta atenção, olha quem eu sou, olha o que eu estou fazendo,
para as pessoas escutarem. Assim, eu tive situação aqui que foi um cliente que a gente estava atendendo logo no começo e eu entreguei um currículo meu. E aí a pessoa veio para mim depois assim, nossa, mas eu não imaginei que você tinha um currículo tão bom. E aí quase que eu falei, pois, eu te entreguei meu currículo exatamente para você ver do que eu tô falando, sabe? Eu sei do que eu tô falando. E a gente tem que fazer isso mesmo, porque a mulher, assim, eu também não vou jogar para os dois lados, eu acho que não é por aí, a gente quer igualdade, a gente não está dizendo que as mulheres são melhores, e nós somos pessoas, então tem pessoas melhores, piores, com mais experiência, com menos experiência, não interessa se é mulher ou homem, mas é importante que a gente realmente mostre a experiência que a gente tem. Eu estou junta com ele. Uma coisa que eu admiro muito nele e eu acho incrível é que tudo que ele faz e que ele fala, ele sempre fala a gente. Porque independente de eu não estar fazendo efetivamente lá no computador, fazendo a marca, mexendo no InDesign, whatever, todos os programas que ele usa, eu estou fazendo outras coisas que possibilitam a nossa empresa funcionar e estamos fazendo juntos. É uma equipa. É uma equipa, então é a gente, e eu acho muito legal isso que ele sempre falou, e as pessoas às vezes não entendem, e é engraçado que chama atenção, às vezes as pessoas falam, eu já ouvi alguém falar para ele, mas você sempre fala a gente, ele fala, não, porque sou eu e a Ju, ela que faz as coisas comigo, não é a empresa nossa. Mas realmente, eu acho que o preconceito ainda, infelizmente, vai demorar muito para ele, não sei se ele vai acabar, mas para melhorar. Mas é importante esse fortalecimento das mulheres. Aqui na cidade a gente tem um grupo de mulheres empreendedoras da região oeste. Ele começou como uma brincadeira de uma amiga minha e de repente apareceu muita gente, foi muito giro e eu comecei a ajudá-la na organização. Infelizmente, por causa dessa situação do Covid, né, a gente tinha um encontro por mês e está tudo pausado, mas a gente viu a força, né? Tanta mulher que está empreendendo e muitas vezes essa minha amiga, inclusive, ela é solteira, com 2 filhos, sustentando a família e fazendo várias coisas. E é importante que as pessoas escutem e que vejam que a gente está aí, que a gente não vai a lugar nenhum. Lugar nenhum, a gente não vai a lugar nenhum embora. Mas exatamente. É importante frisar essa parte. Exato. Não, mas é mesmo isso. Nós temos tanto poder quanto aquele que dermos a nós próprios, não é? As limitações somos sempre nós, pessoas, que as impomos. Se nós, mulheres ou homens, mas se nós impomos uma determinada limitação, ela vai sempre existir. Temos que ser nós a quebrar essas limitações e temos que ser nós a dizer, não, eu consigo. E a partir daí, depois as coisas também correm, não é? Muito bom, Juliana. Gosto de saber disso. Passando novamente à 3 Ferrets, qual é que foi, até hoje, a maior conquista que vocês tiveram? Olha, eu acho que a maior conquista diária é a gente conseguir viver a nossa vida com o esforço do nosso trabalho. Eu acho que isso é todo dia uma vitória, assim, eu acho que a gente nunca foi um objetivo nosso ser uma empresa enorme com 10, 20, 30, 40, 50 funcionários e ter uma estrutura, a gente sempre quis ser pequeno porque a gente quer atender pequeno. Então, eu acho que é essa satisfação diária de saber que tudo que a gente compra, tudo que a gente faz, as coisas que a gente pode fazer e conquista é do nosso trabalho, é o que a gente faz. E isso é incrível, principalmente numa situação dessa que a gente está agora da pandemia, que depende de nós, não depende de uma empresa ter dinheiro ou não, ou ter ganhado o apoio ou não, de manter a gente ou não. É o nosso trabalho e a gente vai atrás e faz. Eu acho que isso é uma conquista diária, uma vitória diária e é muito bacana. Muito bom. E qual é que vai ser o futuro daqui da 3 Ferrets? Ou seja, vocês têm isto montado, qual é que é o projeto do futuro, se é que têm um projeto do futuro? Olha, eu vou ser, assim, super, assim, não vou nem muito lá na frente, vai ser bem a curto prazo. Porque a gente não sabe o que vai acontecer no mundo. Então, assim, exato, a gente está num momento que eu acho que a gente fazer planos para um ano já é muito. Né? Você vê, a gente tinha planos para esse mês, hoje é dia 20, né, quarta-feira. Hoje eu ia no show da minha vida. Eu sou fã de Guns N' Roses, eu ia pela primeira vez na vida no show de Guns em Lisboa. Eu não vou. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer no próximo ano. Então, eu acho que fazer planos muito a longo prazo, aí eu não sei. Mas vou te falar muito sinceramente o que a gente espera. A gente espera uma coisa que a gente esperava há quase 8 anos atrás e que já aconteceu, mas assim, a gente continua com essa mesma ideia. A gente quer poder viver a nossa vida bem,
com as nossas contas pagas, saber que a gente pode sempre dar uma paradinha, viajar, conhecer lugares, conhecer culturas, poder curtir um final de semana, sair com os amigos, sair para jantar, trocar ideia com pessoas e conhecer pessoas e lugares. E é isso, eu acho que assim, talvez muitas pessoas podem achar isso muito simplista e achar que, nossa, mas vocês não têm assim um objetivo, vocês não pensam em ter isso, aquilo, outro. E eu brinco que assim, muita gente pensa, eu quero ter um apartamento de 100 e tantos metros quadrados, com isso, aquilo, outro. A gente já teve algumas dessas coisas, então se a gente precisava ter, já está ticado da lista. Eu acho que a gente foi simplificando a nossa vida e hoje acho que a gente quer isso, a gente quer ter uma vida tranquila, uma vida boa, que a gente se sente feliz e confortável. Eu não tenho planos mirabolantes e nem nada, e principalmente nessa situação que a gente está agora, acho que a gente tem que ser bem realista, pé no chão e pensar coisas boas e possíveis. Exato. Não, mas por acaso é engraçado, porque isto são duas visões muito diferentes da coisa. Nós temos os empreendedores e depois temos aqueles que trabalham por conta de outrem. E, regra geral, as pessoas que trabalham por conta de outros e que não têm aquela visão de se tornarem empreendedores, a visão que eles têm o objetivo de um empreendedor é enriquecer, lá está, ter muitos carros bons, ter uma casa enorme, etc. Mas aquele que é, na minha opinião, o verdadeiro empreendedor, que como a Juliana, como nós, se querem manter pequenos, única e exclusivamente para contar com a qualidade de vida, este é o objetivo de praticamente todos. Não é enriquecer, não é ter 2 Mercedes, um Ferrari na garagem. É engraçado porque realmente das entrevistas que já fizemos, praticamente toda a gente dá a mesma resposta. O meu objetivo é a qualidade de vida. O meu objetivo é ter tempo para mim. Eu fico muito feliz em ouvir isso também. Muito, a sério, é mesmo muito gratificante também para nós, porque acaba por ser uma resposta mesmo muito dentro do que nós estamos à espera. É incrível, incrível. Que coisa boa. Até a nossa alimentação mudou depois que a gente abriu a nossa empresa, porque a gente trabalha em casa, então a gente cozinha pra gente mesmo. E, né, a gente tem um momento junto. Eu acho que algumas pessoas não entendem e falam, mas gente, vocês são casados, vocês trabalham juntos, vocês têm home office, como é que é? A gente tá super bem, eu acho que todo casamento deveria ser assim, né? Você tá super bem com a pessoa que você tá, mas enfim. Então, eu acho que todas essas coisas somam, e cada vez mais é isso. A gente tem sentido que tem que ser o mais simples, você tá feliz, é o que mais importa, e eu acho que essa pandemia tem mostrado isso para muita gente também, né? Que adianta você ter, que nem você falou, né? As pessoas querem ter 2 Mercedes na garagem, querem ter isso, aquilo, aquilo outro. Hoje em dia, quem tem 2 Mercedes na garagem está tendo que fazer manutenção, porque não pode sair com eles de casa, né? Exatamente. Então... É verdade. Muito bem. Juliana, só então aqui para terminar, também não quero estar a tomar muito mais tempo, um conselho que a Juliana tenha para todas as mulheres que se querem tornar empreendedoras. Eu acho que é uma grande vitória para a mulher poder ser empreendedora, poder ter o seu próprio negócio, cuidar mesmo do seu nariz, ter a sua vida profissional feita por ela mesma. O mais importante é você saber e você se capacitar para o que você quer fazer. Não interessa o que seja. Então, tenho amigas aqui que têm uma pequena empresa de confeitaria, porque elas faziam bolos incríveis. Então, elas têm um negócio de bolos que é incrível, que está dando super certo. Então, assim, a gente tem que entender o que a gente gosta, o que a gente ama e o que a gente quer fazer para a nossa vida. Eu me formei em ciências biológicas, mas eu vi que não era a minha área e fui fazer outra coisa, e tudo bem. Então, é muito importante você ver o que está no seu coração, o que é que você tem vontade de fazer e que vai te fazer feliz. Eu não acredito muito naquela história, faça o que você ama e você não vai trabalhar nem um dia mais para a sua vida, né? Não, isso eu não acho que isso é verdade, que eu trabalho. Mas você tem que estar muito feliz com o que você faz e achar o que você faz bacana, importante e correr atrás disso. Saiba que não é fácil, sendo mulher, não vai ser fácil, mas vale muito a pena, sabe? É engraçado, a minha irmã tem uma brincadeira comigo, eu falo que é brincadeira, é piadinha interna, assim, que ela brinca desde que a gente abriu a empresa, né? Ela fala comigo assim, como se tivesse encontrado com alguém na rua. Oi, tudo bem, Juliana? Como é que você tá? Então, o que você faz? Você é empresária? Mas isso é uma conquista muito grande, não é o nome ser empresário, é você ser dono do seu próprio, da sua própria decisão profissional, da sua própria vida profissional,
do seu dia a dia profissional, você saber que você construiu e fez aquilo. Isso é o principal. Não se esqueça, não é puxando para a nossa sardinha, mas não se esqueça que imagem é muito importante. Não é uma coisa fútil que eu estou a dizer, não é imagem de você ser loura de olhos azuis, padrão de mídia, não é isso que eu estou a dizer, não tem nada a ver com isso. A imagem do seu negócio é muito importante. Construa uma boa imagem do seu negócio para as pessoas te respeitarem, porque infelizmente nós mulheres a gente tem alguns obstáculos a mais para enfrentar. E isso é muito real, é muito real. Você imagina eu aqui, né? Porque eu não sou só mulher, eu sou brasileira. Então, não é fácil. Acredito que não. Não é fácil, mas vale a pena. O mais importante é isso, eu acho. Muito Independente bom. Dessas coisas todas, vale a pena e é incrível você saber que você pode ter esse controle da sua vida. Porque eu acho que muita gente acha que é muito seguro, né? Você ter um contrato de trabalho, mas nada é seguro. A partir do momento que é você que faz, aí é seguro, porque você sabe da sua força para fazer aquilo. Então, você vai atrás e faz. Então, é uma experiência muito boa, mas você tem que querer, tem que acreditar, porque não é fácil, mas vale a pena. Mas nota-se muito que a Juliana também está feliz, está contente com este rumo que tem agora a vida, que provavelmente não tem nada a ver com aquilo que era quando trabalhava para outros. Sim. Porque, pronto, eu também já trabalhei para outros e sei muito bem que o meu objetivo era chegar à hora de sair, era chegar ao dia do fim de semana, era chegar às férias e quando uma pessoa, especialmente quando estamos a começar, não há férias, não há fins de semana, não há horas de sair, mas eventualmente no final as coisas vão conseguir compensar e vamos conseguir enfrentar tudo. Muito bem. Juliana, posso depois partilhar os vossos contactos no final desta entrevista? Claro, muito bem. Olha, à vontade. Muito obrigada mais uma vez pelo Obrigada tempo. A você, Marisa. Vamos falando e qualquer dúvida também que as pessoas tenham em relação à imagem, eu reencaminho também os vossos contactos, está bem? Ótimo, combinado. Muito obrigada, Marisa. Bom restinho de semana para ti, viu? Obrigada, igualmente para vocês. Um beijinho. Tchau, um beijinho.